A saudação franciscana de paz e bem. Olá, querido devoto, querida devota. Estamos em sintonia neste dia para apresentarmos o programa Momento Franciscano. Na última quarta-feira, nós começamos a refletir sobre a humildade. Isso mesmo, a partir do capítulo 102 de Tomás Celano, Vida 2. Hoje nós vamos meditar o capítulo 103, também sobre a humildade. A humildade de Francisco diante do bispo de Terni e diante de um homem rude. Pregando ao povo de Terni, o bispo da cidade fez certa vez a sua recomendação diante de todos, no fim do sermão. Nestes últimos tempos, Deus iluminou sua igreja com este pobrezinho desprezível, simples e ignorante. Temos que louvar sempre o Senhor, pois sabemos que não agiu dessa maneira com todas as nações. Ouvindo isso, o santo ficou muito contente porque o bispo tinha mostrado tão claramente como ele era desprezível. Quando entraram na igreja, lançou-se aos pés do bispo, dizendo: "Na verdade, senhor bispo, fizeste-me uma grande honra, porque foste o único que conservou o que é meu. Os outros tiram. Tiveste a discrição de separar o que é precioso do que não presta, dando louvor a Deus e a mim o desprezo. Para o louvor de Cristo. Amém." Querido devoto, querida devota, o trecho de hoje nos apresenta a pregação de um bispo de um lugar chamado Terni. E na sua pregação ele fez uma recomendação diante de todos no fim do seu sermão, mostrando que Deus havia iluminado a igreja com aquele pobrezinho, Francisco, aquele pobrezinho desprezível, simples e ignorante. Dizia o bispo: "Temos que louvar sempre o Senhor, pois sabemos que não agiu dessa maneira com todas as nações." E Francisco ficou feliz com o elogio do bispo, porque o chamou de um pobrezinho desprezível. Era assim que Francisco se sentia. Ele realmente soube absolver o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele poderia muito bem ter se aproveitado daquelas pessoas que se admiravam dele, das pessoas que elogiavam, mas Francisco reconheceu o seu lugar. Ele era instrumento. Ele era realmente uma presença de Deus desprezível, mas que chamava muita atenção pela forma como ele vivia. Não era para se apresentar, ou como se diz popularmente, não era para se amostrar, mas era justamente para viver de acordo com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vivia isso, e isso o fazia tão feliz que essa felicidade transbordava dele mesmo e atingia muitas pessoas. E quando ele encontrou aquele bispo, lançou-se aos pés dele dizendo que o bispo tinha feito uma grande honra, porque foste o único que conservou o que é dele. Os outros tiraram. Tiveste a discrição de separar o que é precioso do que não presta, dando louvor a Deus e a mim o desprezo. É muito interessante porque o bispo ele faz questão de louvar a Deus. Foi Deus que iluminou a igreja, foi Deus que concedeu a oportunidade deles conviverem com o pobrezinho Francisco de Assis. Queridos irmãos e irmãs, que nós possamos também perceber os sinais de Deus na nossa vida, através de situações, através de pessoas, e que, a exemplo de São Francisco, nos contentemos com aquilo que vem de Deus.
nos contentemos com a simplicidade e com a humildade. Amém. Querido devoto, querida devota, nos coloquemos diante do crucifixo e coloquemo-nos nesse intuito de escutarmos o que o Senhor quer de nós, o que nós precisamos mudar na nossa vida. E assim como São Francisco, que acolheu a mensagem de restaurar a igreja, que nós também possamos restaurar a igreja, a paróquia, a comunidade na qual nós pertencemos, nós fazemos parte, que nós possamos restaurá-la com as nossas atitudes. Rezemos. Altíssimo e glorioso Deus, iluminai as trevas do meu coração. Dai-me uma fé reta, uma esperança certa e uma caridade perfeita, sensibilidade e conhecimento, Senhor, a fim de que eu cumpra o vosso santo e veraz mandamento. Amém. Querido devoto, querida devota, quero agradecer esse momento, que você possa sempre acolher essa mensagem como meio de fortalecimento na fé. Por isso nós queremos agora pedir a bênção de Deus pela intercessão do nosso querido São Francisco das Chagas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Francisco das Chagas, abençoe-vos Deus Todo-Amoroso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Um grande abraço para você, que você conviva bem com seus familiares. Amém.